Há artistas que encontram uma linguagem e passam a vida tentando refiná-la. Picasso não. Picasso encontrava uma linguagem e depois a quebrava, como se tivesse pavor de se transformar em estátua de si mesmo. Ele nasceu em 25 de outubro de 1881 em Málaga e morreu em 8 de abril de 1973 em Mougins, na França. Entre esses dois pontos, atravessou quase todo o século XX como pintor, escultor, gravador, ceramista, cenógrafo e, acima de tudo, como uma força de reinvenção tão contínua que a história da arte moderna fica menor quando tentam contá-la sem ele. Com Georges Braque, criou o cubismo. Com Guernica, produziu uma das imagens mais poderosas contra a guerra e, ao longo de décadas, deixou uma obra tão vasta que a própria britânica o define como um dos artistas mais influentes do século XX. Meu nome é Mário Farini e vamos a ele. Mas vá até o fim, porque eu vou revelar algo surpreendente e decisivo sobre Picasso, algo que ajuda a entender porque um gênio tão admirado continua sendo também uma figura tão desconfortável. Picasso mostrou talento desde cedo demais para ser ignorado. Seu pai, professor de desenho, percebeu muito cedo que o menino tinha mão e olhos incomuns. Na realidade, não são olhos, são mãos ou são olhos. São ambos. A tradição biográfica insiste nesse ponto porque ele ajuda a explicar a base técnica do artista. Picasso não foi grande apenas porque quebrou formas, foi grande também porque conhecia a forma por dentro. Ele estudou arte ainda jovem, passou por Barcelona, teve contato com o ambiente modernista local e muito cedo já estava orbitando círculos de artistas, poetas e escritores. O talento precoce, no entanto, não explica tudo. O que transforma Picasso em lenda não é apenas saber fazer bem, é se recusar a permanecer onde já sabe. Nos primeiros anos do século XX, a passagem por Paris o coloca no centro nervoso da arte europeia. É ali que a sua sensibilidade se condensa em fases que ainda hoje parecem quase biografias paralelas. O período azul, de 1901 e 1904, é marcado por melancolia, alongamento de figuras, tons frios ligados também ao impacto emocional da morte de seu amigo Carlos Casagemas. Depois vem o período rosa, com mudança de paleta e atmosfera. Esses momentos importam porque mostram um Picasso ainda reconhecível, ainda interpretável em termos emocionais, relativamente diretos. Mas isso não duraria muito, não. A grande ruptura chega com Demoiselle d'Avignon, em 1907. Ali Picasso não está apenas experimentando, está atacando o modo como o olho europeu estava acostumado a ver. O corpo já não aparece como espaço harmonioso, a perspectiva tradicional começa a rachar, a forma vira problema. E a partir daí, com Georges Braque, nasce o cubismo, uma das revoluções mais profundas da arte moderna. Você pode gostar ou não, mas é assombroso. Esse é um ponto central da lenda. Picasso não fez apenas quadros famosos, ele ajudou a desmontar o alfabeto visual do Ocidente e obrigar o século XX a aprender outra gramática de olhar as coisas. É importante notar que Picasso não foi um revolucionário de uma única jogada. Esse talvez seja um dos segredos menos populares e mais úteis da sua vida. Ele se reinventava demais para ser reduzido a um slogan. Era escultura, gravura, cerâmica, cenografia, pintura, colagem. Sua produção atravessou múltiplos meios, sempre com uma energia quase predatória de criação. Diversas fontes enfatizam justamente isso, a variedade e a escala da sua obra, estimada em mais de 20 mil peças, entre pinturas, desenhos, gravuras, esculturas e objetos diversos. Em outras palavras, Picasso não apenas teve talento, ele teve um metabolismo criativo fora de escala. Mas a história dele não é só grandeza estética, é também poder, reputação e relações humanas difíceis. Para variar, Picasso teve 2 esposas e várias companheiras e outras tantas amantes, e a sua vida afetiva atravessa sua obra com intensidade enorme. Ao mesmo tempo, essa dimensão traz a parte mais desconfortável da sua biografia. Há um amplo consenso crítico e biográfico de que suas relações com mulheres foram, em muitos casos, duras, desequilibradas, manipuladoras e emocionalmente destrutivas.
Isso não é detalhe lateral nem fofoca de bastidor, é parte importante da leitura do personagem. Picasso foi um gênio criativo e, ao mesmo tempo, uma figura capaz de ferir intimamente pessoas muito próximas. Em 1937, a guerra entra na sua obra de maneira irreversível com Guernica. O bombardeio da cidade basca de Guernica, em 26 de abril de 1937, por forças alemãs e italianas que apoiavam Franco, provocou em Picasso a criação do mural que se tornaria um dos grandes ícones anti-guerra do século XX. O governo da República Espanhola adquiriu a obra para o Pavilhão Espanhol de Exposição Internacional de Paris de 1937. O que importa aqui não é apenas o fato histórico, mas a transformação estética. Picasso conseguiu converter o horror político numa imagem universal. Guernica não é só um quadro famoso, é um grito visual. É um momento em que sua pesquisa formal, acumulada por décadas, se encontra com uma violência histórica que exige outro tipo de resposta. Essa obra também ajuda a responder porque Picasso se tornou maior que a própria biografia. Há artistas de genialidade íntima. Picasso alcançou também a condição de artista civilizacional. Seu nome passou a organizar debates sobre forma, vanguarda, guerra, modernidade, fama, mercado e poder cultural. Ele já não era apenas um pintor em Paris ou na Riviera. Era uma presença global no modo como o século XX pensava a arte. Os anos finais são um capítulo à parte. Picasso continuou produzindo até muito tarde, já em Mudins, cercado de fama, de fortuna, de magnetismo e também de isolamento seletivo. Se casou com Jacqueline Roquet em 1961, quando tinha 79 anos, e ela se tornou figura central da sua fase final, inspirando muitos retratos. Morreu em 1973, com 91 anos, ainda em plena atividade criativa, até perto do fim. Esse detalhe é importante porque reforça uma característica raríssima. Picasso não virou um nome que apenas sobreviveu do passado, continuou trabalhando, testando, produzindo, insistindo, e até morrer permaneceu em movimento. Então, o que resiste de Picasso ao tempo? A resposta não é só o cubismo, nem só a Guernica. O que resiste é mais profundo, a ideia de que o artista pode recusar a própria acomodação, mesmo depois de conquistar o mundo. E isso torna maior do que a soma das obras mais famosas. Para refletir, ele é uma lenda, porque fez algo que quase ninguém consegue fazer por muito tempo. Recusou a repetição confortável. A repetição que poderia ser vitória, conquista, dinheiro, fama. Não, ele ousou. A maioria das pessoas, quando encontra uma fórmula que funciona, passa a protegê-la. Picasso, ao contrário, a destruía, parecia sentir certo desprezo pela ideia de ficar parado dentro do próprio sucesso. E essa talvez seja a sua maior utilidade para a vida profissional, para a criação, para a carreira, para a liderança. Não adore tanto a sua fórmula, ou quem você é, ou como você vem agindo, a ponto de virar servo dessa mesma maneira de ser. Se reinvente. Se transforme, aprenda, mude seu comportamento, suas atitudes. Isso é muito fácil de fazer. Se deu certo até agora, pode dar melhor, num outro formato. Por que transformar a vida numa zona de conforto tranquila, se você pode ousar mais e mais? Isso é crescer. Mas a sua história, a de Picasso, também impõe uma outra leitura. A grandeza criativa não purifica automaticamente o caráter. O mesmo homem capaz de ampliar o campo da arte moderna também carregou zonas escuras nas suas relações íntimas. Por isso, a leitura adulta de Picasso não é nem hino ingênuo, nem cancelamento preguiçoso. É a leitura mais difícil, é que sustenta ao mesmo tempo o deslumbramento pela obra e o desconforto diante do homem, do ser humano. A grande pérola não transforma seu maior acerto na sua prisão mais elegante. Ele poderia ter repetido essa fórmula de sucesso e vivido na consagração. Quem vira escravo do próprio êxito começa a morrer antes de parar. Em carreira, isso vale ouro. O mundo costuma chamar de gênio quem teve coragem de trair a própria zona de conforto repetidas vezes. Muita gente quer inovar, pouca gente quer abandonar de verdade a fase que ainda lhe dá aplauso.
Sim, porque é arriscar. Picasso fez isso muitas vezes e é por isso que seu nome ficou tão grande. Não foi só talento, foi disposição para não se embalsamar em vida. E trabalhou até o fim. Quase. Reputação pública pode ser majestosa enquanto a vida íntima continua cheia de ruína. Faz parte, às vezes. A revelação especial sobre Picasso é essa. A grandeza estética dele não impediu que sua biografia pessoal continue sendo lida com desconforto, especialmente no que toca às suas relações afetivas. A lição aqui é dura. Talento não é salvo-conduto moral, nem comportamento ideal na vida pessoal. Isso serve para qualquer profissão, para qualquer pessoa, para qualquer liderança e para qualquer fama, não importa o topo da sua ascensão. Revise sua fórmula antes que ela te endureça. Se algo funciona muito bem há anos, se pergunte se ainda está vivo ou se só ficou confortável demais, adormecido. Aprenda a mudar sem virar a moda vazia. Picasso não mudava por ansiedade de parecer novo, mudava porque sua pesquisa seguia viva, seu estudo. Continue aprendendo, porque o mundo está em forte transformação. Em carreira, mudança sem substância é pânico. Mudança com obra é evolução. É estar antenado, atualizado, constante. Não há que ter fobo, medo das inovações que vêm por aí. Trabalho em escala. Outra lição rara dele é produtividade. Não espere o momento perfeito para produzir. Produza muito, refine muito, descarte muito. Deixe que a obra apareça também pela quantidade de produção, de entrega trabalhada. Faça a sua obra conversar com o tempo histórico. Guernica mostra isso. Há momentos em que o trabalho deixa de ser só expressão individual e passa a tocar o nervo do seu tempo. Isso multiplica impacto. Nunca confunda a grandeza pública com blindagem íntima. Se você cresce muito, precisa de vigilância moral maior, não menor. Dinheiro, poder e prestígio exigem maior virtude. Porque aplauso é péssimo corretor para corrigir caráter. A verdade nua, crua, despodorada, desavergonhada, sem vergonha mesmo que poucos te falam, com a dureza necessária que o mercado, a cultura e o público adoram artistas que parecem inesgotáveis, mas quase nunca gostam de pagar o preço humano completo daquilo que chamam de gênio. Picasso produziu como poucos, reinventou como poucos e mudou a arte como poucos, mas também deixou rastros humanos difíceis de ignorar, de varrer para baixo do tapete. E aqui vai a revelação especial que eu prometi. Picasso não foi grande apenas porque tinha talento demais, foi grande também porque não aceitou ser reduzido nem pela tradição, nem pela técnica, nem pelo próprio sucesso. Isso é admirável. Mas a outra metade da verdade é essa. O mesmo impulso que quebra a forma e cria linguagem nova pode, sem freio humano, quebrar muita gente ao redor. Não há que se perder o respeito, a gentileza, a suavidade da tua passagem pelo mundo. Por mais duro que você tenha que ser, profissionalmente ou empresarialmente. A verdade é isso. O mundo gosta de celebrar a liberdade criativa, mas quase nunca quer encarar que algumas genialidades vieram misturadas a níveis altos de ego, de dureza, de destruição íntima. Quem quiser aprender com Picasso, precisa aprender dos dois lados, da obra que expandiu o possível e da pessoa que mostra como talento sozinho não garante maturidade emocional, sentimental e apreço e respeito pela vida humana. Se essa história falou com você, deixa o like, o dedinho não dói, se inscreve no canal, escreva comentários, peça por temas, peça por lendas, personagens que você quer que a gente traga aqui. Encontrar talento é raro, mas seguir vivo, inquieto e criativo, sem se embalsamar na zona de conforto, na própria glória, é mais raro ainda. Transforme sua capacidade numa obra impossível de ignorar. Seu trabalho em linguagem e sua linguagem em algo que possa até sobreviver ao tempo. Aproveite seu dia, busque a felicidade e até o próximo Casos e Carreira.